Nós convidamos para ministrar a palavra nessa noite o reverendo Zenilton. Quero convidá-lo aqui à frente. O reverendo Zenilton é pastor da Igreja do Parque Aurora, para quem não sabe. Ele é vice-presidente do nosso presbitério, é presidente do sínodo. O pastor Zenilton é amigo, companheiro, colega. Faz parte da história dessa igreja. Falar, Zenilton, que você tinha uma foto que você estava num buraco aqui, só que perderam a foto. Lá no início, você estava cavando, ajudando a construir a igreja, a obra do Senhor. Então, o pastor Zenilton é muito bem-vindo no nosso meio, é uma pessoa maravilhosa, sua esposa está aqui, essa gente top, gente fina. Sejam bem-vindos no nosso meio. Nós temos um prazer, uma alegria de tê-los conosco, porque a gente desfruta de um companheirismo, de uma amizade muito grande no nosso presbitério. Então, seja bem-vindo, Deus te abençoe, pastor. E também as crianças já desceram? Então, vamos liberar as crianças, elas vão descer para um tempo lá, uma mensagem, um culto infantil. Então, Deus abençoe as crianças. Meus amados e queridos irmãos, graça e paz da parte do Senhor. Muito bom poder estar aqui com os queridos irmãos. Eu não estava dentro de um buraco construindo, mas eu fui lá na creche. Aquele início lá foi tremendo. E, na verdade, quando começou aquela construção lá, a gente tinha que cavar uma coluna e tinha um chiqueiro lá. Não é? E lá estávamos nós, dentro daquele chiqueiro, cavando. Mas que bom, não é? Ver aquilo lá como está hoje. Deus é bom. Eu tenho, irmãos, uma dívida de gratidão a Deus muito grande. E uma dívida de gratidão para com esta igreja. Eu louvo a Deus pela vida desses irmãos. Porque meu primeiro relacionamento com conselho, nós éramos congregação, foi com este conselho. E foi com esta igreja. E eu me lembro muito bem do conselho desta igreja na época. Presbítero Anselmo, meu pai na fé, presbítero Flancre, está aí até hoje. Presbítero Rubem Rio, homem de Deus. Presbítero Plínio. Irmãos, quanta lembrança gostosa. Presbítero Hamilton, presbítero Benigno, presbítero Juvenil. Eu me lembro desses irmãos na época no conselho desta igreja, pastoreada pelo reverendo Caruso. Era um conselho pastoral, irmãos, e com visão missionária. E aquilo marcou a minha vida. E antes de lermos o texto de hoje, para falarmos um pouco, deixa eu citar 2 exemplos disso e desse conselho que marcou a minha vida. O primeiro deles, eu me lembro que nós estávamos numa reunião do conselho da igreja e um menino da igreja tinha que ser disciplinado, um jovem, na verdade. E depois que o conselho tomou a decisão que tinha que tomar, nosso querido Rubem Rio pede a palavra e diz uma coisa que eu nunca me esqueci. Ele disse assim: ele foi disciplinado, mas este conselho nunca se esqueça que ele é uma ovelha. Eu nunca me esqueci disso. Isso marcou a minha vida. A outra era a visão missionária e evangelística, irmãos. E Parque Aurora é exemplo disso, é fruto disso. Dessa visão, dessa paixão que esse conselho tinha. E eu louvo a Deus pela vida dos queridos irmãos. Eu louvo a Deus pela vida desta igreja, desta liderança e deste conselho. Eu queria meditar um pouquinho com vocês hoje sobre apenas um versículo da palavra do Senhor. Filipenses capítulo 3, abra a sua Bíblia. Abra o livro sagrado, o livro santo,
Porque para muita gente hoje esse livro não é mais sagrado, nem é santo e nem é infalível mais, infelizmente. Mas abra o livro santo, Filipenses capítulo 3, versículo 20, que nós vamos proceder a leitura, não é, deste versículo. O meu tema para nós hoje é Cidade de Deus versus Cidade dos Homens. Vamos meditar um pouco sobre isso. Vamos ler o texto. Está aqui, dá para a gente ler junto. Filipenses capítulo 3, versículo 20. Vamos ler bem bonito. Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Apenas este verso. O tema está ali. Meus queridos, Agostinho, ele escreveu uma obra intitulada A Cidade de Deus. E ele escreveu essa obra numa época em que a cidade de Roma estava em queda. Roma tinha sido o significado simbólico para todos os habitantes do mundo. Só que agora a realidade era outra. E a cidade estava enfraquecida. E a cidade começa então a entrar em colapso. E nesse contexto de enfraquecimento da cidade de Roma, Agostinho falou sobre duas cidades: a cidade celestial e a cidade terrena. A cidade de Deus e a cidade dos homens. E ele então as definiu como sendo dois amores diferentes, com ambições diferentes, com paixões diferentes, com devoções diferentes. E ao escrever esta obra, Agostinho não estava simplesmente tentando defender os cristãos contra a alegação de que o cristianismo havia enfraquecido o Império Romano, não. Apesar de que, em certo sentido, isto ter acontecido. Uma vez que, quando alguém declara que Jesus é Senhor e não César, as ambições imperiais são enfraquecidas. E Agostinho entendia, irmãos, que apenas uma cidade é eterna, a cidade de Deus. E ele vai dizer na sua obra que a cidade terrena, ela é passageira. Então ele pergunta ao povo como pensar de outra maneira. Por que que nos deixamos enganar ao pensar que Roma seria eterna? E ele então, irmãos, começa a fazer uma descrição interessante. Ele diz que ao longo dos anos, nos anais da história, impérios se erguem e impérios são derrubados. E ele vai dizer que nenhum império sobreviveu para sempre. Então ele olha para a igreja, ele olha para o povo de Deus, relembrando a igreja do Senhor que somos nós, geração eleita, povo escolhido do Senhor, povo salvo pelo sangue do Cordeiro. Ele diz que nós somos cidadãos da cidade celestial. Ainda não estamos lá, mas a nossa cidadania da cidade celestial, irmãos, é mais real do que a cidadania daqui. Na cidade de lá, na cidade de Deus, há somente um amor. E esse é o amor de Deus. Esse amor é indissolúvel. Entre parênteses, esse amor é indesviável. Esse amor é elevado a um grau infinito, porque os únicos residentes nessa cidade serão aqueles que foram glorificados e que não enxergam mais através de uma lente escura e limitada. Lá não haverá outros amores. Lá não haverá nenhum esforço para controlar o coração do ser humano. Não haverá na cidade celestial, irmãos, esse esforço para controlar essa paixão de alguém, porque lá só vai haver uma paixão, lá só vai haver uma devoção, somente um pensamento. E Agostinho então declara que lá não haverá romanos no céu, mas também ele declara que lá não vai haver americanos, lá não vai haver brasileiros, lá não vai haver argentinos, cubanos.
Ele vai declarar que lá só haverá pecadores salvos pela graça de Deus. E ele então vai dizer que esses são os moradores da cidade de Deus, a cidade celestial. Mas, queridos, é responsabilidade de todos os cristãos pensar a respeito da cidade do homem como a cidadania da cidade de Deus. E quando Agostinho diz que a nossa cidadania principal está na cidade celestial, ele está pensando o que Paulo está pensando escrevendo aos Filipenses. Olha o que Paulo diz, que a nossa pátria está nos céus, de onde também nós aguardamos o Salvador, aguardamos o Senhor Jesus. Todavia, querido, nós ainda não estamos lá. E nessa vida, a qual não é um incidente, preste atenção, irmãos, a minha vida e a sua vida não é um incidente, ao contrário, é o propósito de Deus, e nós estamos profundamente arraigados aqui, ainda na cidade dos homens. Então a grande questão é, o que devemos fazer, já que somos cidadãos da cidade celestial, mas ainda vivendo na cidade dos homens, na cidade terrena. Como fazer? Ignorar a cidade dos homens? Rejeitar a cidade dos homens? Meus queridos irmãos, a cidade dos homens está em queda. A cidade dos homens está povoada por pessoas que querem encontrar sentido e encontrar satisfação mais profunda na cidade. Porém, ela jamais encontrará o sentido nas coisas da cidade dos homens. Por isso que nós encontramos na cidade dos homens tanta coisa feia acontecendo. Por isso que nós encontramos na cidade dos homens tanto suicídio, tanto desamor, tanta injustiça, tanta corrupção, tanto descrédito com os nossos governantes da cidade dos homens, tanta miséria, tanta depravação humana. O final da cidade dos homens, irmãos, é a destruição de todas as coisas. Quando o anjo tocar a última trombeta, a Bíblia diz que todo olho verá o Filho do Homem descendo sobre as nuvens para buscar uma igreja, um povo remido no sangue do Cordeiro, para que esta igreja finalmente deixe a cidade dos homens, para entrar na cidade celestial, que é a cidade de Deus. Mas somos cidadãos da cidade de Deus, ainda vivendo na cidade dos homens. Então a grande questão é, e eu vim aqui hoje com o propósito da gente refletir sobre isso. Como cidade, os cidadãos da cidade celestial devem viver na cidade dos homens. A gente poderia pensar em tanta coisa, não é? Hoje pela manhã, e quando a irmã aqui estava orando, ela citou a oração do profeta que diz: Senhor, aviva a tua obra. E hoje pela manhã nós estávamos meditando lá na igreja, dizendo que não vai existir uma igreja avivada sem crentes avivados. Não tem como, não existe isso. Agora, o que é um crente avivado? Um crente avivado é gente que reconhece que nós somos pó, que somos miseráveis pecadores, que somos dependentes da misericórdia e da graça de Deus, e que a nossa justiça própria, segundo o livro sagrado, é como trapo de imundície. Crentes avivados, irmãos, é gente que sabe que só é o que é pela graça, pela misericórdia de Deus. Mas crente avivado também é gente que confessa e que se arrepende da sua miséria. Esse é um crente avivado. O profeta um dia fez uma oração. Ele ora para o Pai e diz assim: Pai, a ti pertence a justiça, mas a nós, o quê? O corar de vergonha. Você já reparou que no meio evangélico hoje quase que mais ninguém fica corado de vergonha? Já reparou isso?
Nós temos uma igreja evangélica com tanto talento, tantos dons, tanta coisa bonita. Eu louvo a Deus pela vida dos irmãos. Estavam cantando aqui, louvando o Senhor. Coisa linda. O meio evangélico está cheio de talento, cheio de dons. Mas muito pouca gente, irmãos, corado de vergonha. Outro dia eu estava vendo a história de um ministro, pastor, um homem que acreditava tanto em casamento que já tinha casado 4 vezes, estava indo por 5º casamento. E ninguém fica corado de vergonha. São as prostituições que tem no meio evangélico e ninguém fica corado de vergonha. Crente avivado, irmãos, é o crente que reconhece isso. E que depende unicamente da graça e da misericórdia de Deus. Por isso, que como cidadão da cidade celestial, como viver na cidade dos homens? Primeiro, o cidadão da cidade celestial deve viver na cidade dos homens, com o coração confirmado com graça. Irmãos, nós falamos muito e cantamos muito sobre graça. Mas a impressão que a gente tem é que muitos ainda não entendem o que é graça. E a graça pode ser definida como favor eterno e totalmente gratuito de Deus, manifestado na concessão de bênçãos espirituais eternas a criaturas culpadas e indignas, que somos nós. A graça é a concessão de favores a quem não tem mérito próprio, e pelos quais não se exige compensação nenhuma. E não somente a graça é dada a quem não tem mérito próprio, como é dada a pessoas que merecem condenação. E por ser graça algo imerecido, ninguém pode reivindicá-la como direito, porque se pudesse não seria graça. E como cidadão da cidade de Deus, sabe, irmãos, nós precisamos viver na cidade dos homens entendendo que a graça de Deus possui efeitos diretos na vida do crente. Nós precisamos entender que alguém que foi justificado, ele só foi justificado gratuitamente pela graça. Mas também ele é alguém que vive na cidade dos homens pela graça. E o apóstolo Paulo, ele refletindo a sua própria vida e ministério, ele diz: pela graça eu sou o que sou. Ou seja, o apóstolo Paulo está atribuindo todo o bem da sua vida à operação graciosa de Deus sobre ele. Talvez esta é a razão de que o mesmo apóstolo Paulo, ele tenha exortado aos cristãos a não se deixarem dominar pelo pecado, mas que reinasse a graça pela justiça de Deus em suas vidas. Semelhantemente, o crente era instruído a esperar inteiramente na graça e crescer na graça. Ou seja, toda a vida do crente deve ser praticada, mas na cidade dos homens, à luz da graça e da misericórdia de Deus. E uma boa maneira, meus queridos irmãos, de observar o ensino bíblico sobre a centralidade da graça na nossa vida aqui na cidade dos homens, é observar, você já reparou nos textos bíblicos, aqueles versos que descrevem as bênçãos apostólicas. Outro dia eu tive a curiosidade, em cada uma delas há uma invocação da graça divina sobre o povo de Deus. É interessante observar isso, especialmente nos escritos paulinos. Você vai ver que essas bênçãos são estrategicamente registradas nos finais, nos capítulos iniciais e conclusivos das suas epístolas. Pode ver o exemplo disso nas epístolas paulinas. Aí você chega lá na carta de Filemão, o apóstolo registra sua bênção somente no último versículo. E nas epístolas gerais, lá há sempre a menção da bênção apostólica que invoca a graça do Pai sobre os seus leitores. Aí você chega no Apocalipse,
Você vai perceber ali que o padrão da bênção no início e no final é repetido. Ou seja, toda a existência da igreja e do crente, irmãos, do início ao fim, nas suas angústias, nas suas dores, nas suas lutas, nos seus conflitos, nos seus consolos, nas suas vitórias, tudo ocorre sob efeito da graça e da misericórdia de Deus. O crente em Jesus, como cidadão da cidade celestial, ele deve viver na cidade dos homens com o coração encharcado de graça. É assim, irmãos. A graça de Deus já te alcançou. A graça de Deus já mudou a sua vida, a sua história. Você tem vivido dependente da graça. E você sabe o que eu vejo daqui de cima? Eu vejo gente, eu vejo pessoas. Alguns têm talentos, outros têm outros talentos. Alguns têm um dom, outros têm outro dom. Alguns têm uma profissão, outros têm outra profissão. Mas eu olho daqui de cima e vejo gente alcançado pela graça e pela misericórdia de Deus. E gente alcançada pela graça e pela misericórdia de Deus vive na cidade dos homens, debaixo e dependente da graça, em nome de Jesus. É assim, irmãos. Na cidade dos homens, nós que pertencemos à cidade celestial, segundo o apóstolo Paulo, nós precisamos viver com o nosso coração dependente da graça. Mas, em segundo lugar, como cidadão da cidade celestial, vivendo ainda na cidade dos homens, nós precisamos viver aqui para a glória do Deus de lá. E aqui é uma coisa, irmãos, que eu queria refletir com vocês. Nós precisamos entender que o fim principal de Deus, irmãos, é a promoção da sua própria glória. Interessante que o fim principal nosso na cidade dos homens é glorificar a Deus e desfrutar do Senhor para sempre. E aí é uma coisa interessante, porque John Piper, esse eminente escritor evangélico americano, ele afirma que a felicidade de Deus em si mesmo é a base da nossa felicidade nele. Ou seja, ele vai dizer que Deus é mais glorificado em nós quando mais nós nos deleitamos em Deus. Ou seja, a felicidade de Deus é o prazer que Ele tem em si mesmo. E aí, antes da criação, o prazer do Pai, Ele regozijava na imagem da sua glória, na pessoa do Filho. Aí depois, essa alegria de Deus veio ao público na obra da criação e na obra da redenção. E essas obras, irmãos, refletem e alegram o coração de Deus, porque refletem a glória de Deus. Portanto, meus queridos e amados irmãos, do início ao fim, nada é mais fundamental à mente e coração de Deus do que a glória de Deus, a beleza de Deus e as diversas radiações da sua perfeição em todos os pontos da ação revelada de Deus. E sempre que Ele toma o simples objetivo final daquela ação, o objetivo é o mesmo: confirmar e demonstrar a sua glória. E aqui é uma coisa interessante. Vocês querem ver uma coisa? A Bíblia diz que Deus, Efésios 1, que Deus nos predestinou para a sua glória. O profeta Isaías, no capítulo 43, ele vai dizer que Deus nos criou para a sua glória. Ele vai dizer mais, o profeta Jeremias diz que Deus elegeu Israel para a sua glória. O salmista no Salmo 106 vai dizer que Ele salvou o teu povo do Egito para a tua glória.
O apóstolo Paulo, em Romanos 15, ele diz que Deus enviou Cristo ao mundo para que os gentios louvassem a Deus para a sua glória. Em 1 Coríntios capítulo 10, o mesmo apóstolo Paulo, 1 Coríntios 10, 31, diz que ele ordena o seu povo que quer comamos ou bebamos, nós devemos fazer tudo para a glória do Pai, para a glória de Deus. Em 1 Tessalonicenses diz que ele enviará Jesus a segunda vez, de modo que todos os redimidos se maravilharão com a sua glória. Olha a glória do Pai. No Salmo 96, ele vai dizer que a missão da igreja é anunciar entre as nações a sua glória e entre todos os povos a sua maravilha. É por isso que através do profeta Isaías, o Senhor diz: por amor de mim é que eu faço essas coisas, porque como seria profanado o meu nome, a minha glória eu não dou a outro. Eu não dou a minha glória a ninguém. Por isso que a gente precisa ter cuidado com algumas coisas que a gente canta. A gente precisa tomar muito cuidado com isso. Mas isso é outra história. O fato é, irmãos, que mesmo vivendo na cidade dos homens, Deus e os seus interesses devem ser o centro da nossa vida. Vivemos para Ele e não para nós mesmos. Sabe, irmãos, vivemos e morremos para Ele, nós somos dele. Criados, sustentados, remidos e abençoados e galardoados por Ele. Então, meus queridos irmãos, na cidade dos homens, qualquer propósito da nossa vida que não seja a glória de Deus, está fora de foco. Na cidade dos homens, como igreja, comemos e bebemos para a glória do Pai. Aqui na cidade dos homens, cantamos e choramos para a glória do Pai. Trabalhamos e descansamos para a glória do Pai. Compramos e vendemos para a glória do Pai. Casamos ou permanecemos solteiros para a glória do Pai. Criamos filhos e os educamos para a glória de Deus. Mas ainda na cidade dos homens, a Bíblia diz que Deus se deleita em nós, como o noivo se alegra na sua noiva. Ele vai dizer que nós somos filhos e herdeiros, somos herança de Deus, a menina dos olhos do Senhor. Aí ele vai dizer sim, a sua delícia. Oh, queridos, como cidadão da cidade de Deus, mas vivendo na cidade dos homens, eu e você, nós precisamos viver para a glória de Deus. Somos chamados a viver para a glória do Pai. Terceiro lugar, como cidadão da cidade celestial, vivendo ainda na cidade dos homens, nós precisamos entender que como igreja, nós temos uma missão na cidade dos homens. A igreja tem uma missão. Sabe, queridos, e a única razão pela qual ainda estamos na cidade dos homens, irmãos, é mostrar aqui a glória do Deus na pregação do Evangelho. Na formação de igrejas locais que demonstrarão a glória de Deus no mundo caído, depravado, injusto, corrupto, cujas pessoas estão longe de Deus e da sua glória. E como cidadão da cidade de Deus, nós estamos na cidade dos homens e aqui nós não anunciamos o nosso conselho, nós não anunciamos o nosso achismo, nós não pregamos as nossas vãs filosofias, nós não ansiamos e nem ensinamos os nossos transes espirituais. Nós não precisamos de nada disso. Nós anunciamos a Cristo, aquele mesmo que foi crucificado. Esta é a mensagem da igreja na cidade dos homens, irmãos. Aquele mesmo que se entregou por mim, por você. Aquele mesmo que sofreu a humilhação da cruz.
Aquele mesmo que ao terceiro dia ressuscitou dos mortos, aquele mesmo que foi assunto aos céus, aquele mesmo que está como nosso advogado diante do trono, aquele mesmo que com o seu próprio sangue, o sangue do Cordeiro, ele comprou os de todas as raças, povos, tribos, línguas e nações, aquele mesmo que a uma prostituta oferece perdão dizendo: vai e não peques mais. Aquele mesmo que olha para aquela samaritana naquele poço e diz: a água que sai desse povo vai aliviar sua sede momentaneamente, daqui a pouco você vai ter sede novamente, mas a água que eu lhe der, se você beber, sua alma sacia, sua sede acaba, porque a água que eu lhe der do seu interior vai fluir um rio de água viva. Louvado seja o nome do Senhor. Essa é a mensagem da igreja, irmãos. Nós anunciamos Jesus Cristo crucificado, aquele mesmo que disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Você pode andar por muitos caminhos, você pode andar por muitos lugares procurando a verdade, mas quando você se depara com Jesus de Nazaré, a busca termina, a sede acaba. Quando você se depara com Jesus, a sua reação pode ser igual a daquela samaritana, que ela sai correndo, ela vai anunciar: eu encontrei o Messias, eu encontrei Cristo. Quando você se depara com Ele, a sua reação precisa ser igual a de Tomé, ou quem sabe de Zaqueu, ou quem sabe de Paulo de Tarso. E quando você se depara com Ele, a sua reação pode ser igual a de João lá em Pátio, quando o viu, caiu aos seus pés, mas ele pôs as suas mãos sobre João e declarou: João, não temas, eu sou o primeiro e o último, aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos. Irmãos, esta é a mensagem da igreja, do Cristo que vive entre nós, do Cristo que passeia entre os candeeiros de ouro, de um Cristo que ainda abre os nossos olhos, que traz alegria para a nossa alma, que traz paz duradoura para o nosso coração, que nos faz sonhar. Nós podemos sonhar porque Ele está vivo, e Ele está vivo pelos séculos dos séculos. E eu vou dizer a você, o maior poder do Evangelho, irmãos, é aquele que Paulo declara que o mesmo poder que ressuscitou a Cristo dentre os mortos habita no meu e no seu coração, em nome de Jesus. Portanto, é possível ter cristianismo sem Chico Xavier, sem Allan Kardec, sem Joseph Smith, sem o budismo, sem Papa. Mas aqui, irmãos, amados de Deus, é impossível ter cristianismo sem o Cristo Jesus e este crucificado. E esta é a mensagem da igreja na cidade dos homens, irmãos. E a igreja tem perdido essa mensagem. Tem perdido. Qual é a mensagem hoje? Quando você liga a tua televisão lá, qual é a mensagem que você vê, irmãos? Qual a mensagem que você ouve? Não é mais o Cristo crucificado que é anunciado ali, irmãos. Como cidadão da cidade de Deus, vivendo na cidade dos homens, a igreja tem uma missão, irmãos. E nós não podemos perder de vista e perder o foco da nossa missão aqui nesse mundo. E muitos têm perdido o foco. Muitos têm perdido. Muitos têm começado bem e terminado mal a sua carreira. Irmãos, porque têm perdido o foco. Ontem eu contei isso lá na igreja, na quinta-feira, de um menino que foi pregar lá na nossa igreja. Menino bom, começando o ministério. E sabe, irmãos, que homilia, que pregação, hermeneuticamente falando,
tudo bonitinho. Ou mediaticamente falando, tudo nos trincos. Que mensagem linda. Aí eu olhei, sabe, reverendo Quias, para o irmãozinho que estava do meu lado. Um irmãozinho simples, já bem idoso. E falei assim para ele: rapaz, que mensagem. E aquele irmãozinho falou uma coisa que eu nunca vou me esquecer. Ele olhou para mim e disse: Nilton, eu admiro quem está começando bem, mas eu passei a admirar durante os anos muito mais quem termina bem. Muitos irmãos têm começado bem, estão terminando mal a sua carreira. Então eu quero dizer para você, meu irmão, minha irmã, membro desta igreja, nunca perca o foco. Nunca. Em nome de Jesus, eu conheço, e você que é membro de igreja também conhece, quantas e quantas pessoas, irmãos, começaram tão bem e hoje estão aonde? Músicos que estão adorando a quem hoje? Professores, irmãos, professores. Outro dia eu procurei saber de um professor que ministrou na nossa escola dominical há muitos, muitos anos. Cara bom, pensa no cara bom de Bíblia. Ele hoje está fora da igreja. Ele hoje não quer saber nada do Evangelho. Em nome de Jesus, zele pela tua vida, para você terminar bem a sua carreira, em nome de Jesus. Para você ir até o final, para você ir até o fim. E aí, eu queria encerrar, irmãos, dizendo em quarto lugar, que como cidadão da cidade celestial, vivendo na cidade dos homens, nós precisamos aproveitar as oportunidades que Deus tem nos dado aqui, na cidade dos homens. Irmãos, é preciso enxergar e aproveitar as oportunidades. As oportunidades são criadas e montadas por Deus para fazermos alguma coisa, para criarmos algo novo, para escaparmos de alguma situação difícil, para darmos a volta por cima. Por isso que Paulo, escrevendo aos Colossenses, ele vai exortar: aproveitai as oportunidades. Irmãos, quantas oportunidades Deus tem nos dado? Quantas? Quantas oportunidades Deus tem criado para a minha vida e para a tua vida, e às vezes nós deixamos passar. Nós não respondemos positivamente. Jerusalém não reconheceu a plenitude da oportunidade quando o Verbo se fez carne, habitou entre nós e ministrou entre eles. E por não ter aproveitado tal oportunidade, a cidade caminhou para a destruição, e nós conhecemos a história. Nós conhecemos o que aconteceu no ano 70, como que essa cidade foi destruída. E o templo deixado em pé, apenas o muro das lamentações. A plenitude da oportunidade é agora. A porta da salvação ainda está aberta. Entrai pela porta. Aproveita a oportunidade que Deus tem lhe dado. Tem um sonho novo. Quer evangelizar o quê? Outro dia eu peguei o ônibus para vir aqui no centro. Falei, hoje eu vou andar de ônibus. E duas coisas aconteceram naquele ônibus. A primeira foi que entrou a senhora com um meninozinho. O menino, o ônibus lotado, irmãos. O menino olhou: mãe, olha o pastor lá, ele também anda de ônibus. Entendi. Mas a outra me marcou mais ainda. Quando eu estou sentado, aí vem uma senhora, na sua simplicidade, cada banco, entregando um folhetinho evangélico.
E ela chegou no meu banco e, pastor, eu sou aqui. Eu nem sei quem é, irmãos. Mas sabe o que me marcou? Quanto tempo eu não faço isso? Quanto tempo? Quantas oportunidades Deus tem nos dado, irmãos? E nós temos deixado passar. Como cidadão da cidade celestial, ainda vivendo na cidade dos homens, nós precisamos, irmãos, aproveitar as oportunidades que Deus tem nos dado na vida. Porque a oportunidade passa, irmãos. E ela passa. E às vezes nós não aproveitamos, deixamos passar. Em nome de Jesus, queridos. O apóstolo Paulo diz que a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus. Ele está dizendo que nós somos cidadãos da cidade celestial. É Paulo quem está dizendo. Mas ainda vivendo na cidade dos homens. E vivendo na cidade dos homens, como cidadão da cidade celestial, nós precisamos ter o nosso coração confirmado com graça. Irmãos. Porque você não é somente salvo pela graça, nós precisamos viver pela graça. Debaixo da graça. Debaixo da dependência de Deus. Como cidadão da cidade celestial, ainda vivendo na cidade dos homens, nós precisamos viver aqui para a glória do Deus de lá. A minha vida precisa ser para a glória de Deus. O meu casamento precisa ser para a glória de Deus. O meu talento precisa ser para a glória de Deus. Os meus dons espirituais precisam ser para a glória de Deus. E não para a glória dos homens. Tem muito talento aí, irmãos. E muitos dons espirituais. Que a Bíblia diz, Paulo vai dizer, que é para a edificação da igreja e para a glória de Deus. E tem muita gente talentosa lá fora, entretendo os bodes da vida. Como cidadão da cidade celestial, vivendo na cidade dos homens, precisamos viver aqui para a glória do Deus de lá. E precisamos entender que nós temos uma missão, irmãos. A missão é da igreja. E enquanto a igreja estiver aqui nesse mundo, irmãos, enquanto estivermos aqui, já são 135 anos, coisa linda. Tem uma irmãzinha ali, foi quem me deu um abraço ali, que privilégio fazer parte de uma igreja de 135 anos. É privilégio mesmo. Mas um dia a igreja vai subir. Isso, está aqui, 143. Sabe, queridos, enquanto nós estivermos aqui, nós não podemos perder de vista a nossa missão. Irmãos. Como cidadão da cidade celestial, vivendo ainda na cidade dos homens, precisamos aproveitar as oportunidades que Deus tem nos dado. Não deixe passar, meu irmão. Se Deus está te dando um ministério, se Deus está te dando uma visão nova, se Deus está te dando coisas novas, se Deus tem falado ao teu coração, aproveite. Não deixe passar as oportunidades que Deus tem lhe dado na vida. E em nome de Jesus, nunca se esqueça. Você vive na cidade dos homens, mas você é um habitante da cidade celestial. Deus abençoe a sua vida. Em nome de Jesus. Deus abençoe o seu coração. Deus abençoe o conselho desta igreja. Deus abençoe o pastor desta igreja. Que todos nós, como igreja, nunca nos esqueçamos, irmãos, que unidos nós somos mais fortes. E como igreja, é assim que nós precisamos viver. Amém? Deus abençoe.
Obrigado, pastor.